Hoje vamos falar um pouco sobre um tema um pouquinho mais espinhoso, um pouquinho mais denso, que é, na verdade, todo casal que já passou por ciclos, tratamentos de alta complexidade em reprodução, com transferências embrionárias, esses casais vão entender bem a razão desse vídeo, que é a comparação entre dois tipos de progesterona utilizados para se fazer o preparo do endométrio antes da transferência dos embriões. E a razão disso é que, quando a gente muda um tipo de progesterona para outro, isso muitas vezes causa uma certa ansiedade, principalmente na paciente, na mulher, na futura mamãe. Antes de qualquer coisa, vou pedir aqui a gentileza de caso gostem, para que curtam também esse vídeo, compartilhem com alguns conhecidos que possam, e também, por que não, se inscrever no canal para que a gente consiga crescer aqui também de uma maneira mais consistente. Então, esse é um ponto interessantíssimo para a gente trazer aqui a discussão. Há uns 4 a 5 anos atrás, o mundo inteiro comemorou o nascimento da primeira bebezinha de proveta, que foi a Louise Brown, que nasceu em 1978. Então, quando a gente completou 40 anos do nascimento dela, a Sociedade Americana publicou uma edição comemorativa muito boa, muito ampla, e um dos pontos foi justamente esse, que é a necessidade de se trazer à tona os questionamentos de por que mesmo que quando a gente tem um embriãozinho euploide, normal cromossomicamente, que a gente tem um percentual, uma taxa considerável de insucesso, onde a gravidez não acontece. Então, vários motivos concorrem para que isso aconteça, né? Várias são as possibilidades de causas para que isso não aconteça, mas uma delas é um ambiente endometrial inadequado para receber um embrião. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre uma comparação entre dois tipos diferentes de progesterona utilizados em ciclos de tratamento de transferência de embrião a fresco, ou seja, aquelas transferências que acontecem alguns poucos dias depois da captação do estímulo ovariano, da captação dos óvulos, da produção dos embriões em laboratório, e ali 3 ou 5 dias depois a gente transfere esses embriões de volta para o organismo da mãe, para dentro do útero. Então, por que, em tese, essa mulher que passou por períodos de estimulação ovariana e teve, logo então ela teve produção de corpos lúteos, né? Por que ainda assim é necessário repor progesterona para essa paciente, uma vez que ela por conta própria, ela produz a sua progesterona no ambiente ovariano? Então, essa é uma discussão muito ampla e esse conceito, na verdade, essa ideia é um consenso hoje em dia, há muito tempo já. A gente sabe que, mesmo nessas pacientes, a maioria dessas pacientes produz uma fase lútea inadequada, insuficiente, que precisa de um suporte, precisa de um apoio. E esse apoio é a progesterona que a gente dá para a paciente tomar, para a paciente usar. Isso vale para protocolos que tenham acontecido com bloqueio, com análogos agonistas, então também vale para aqueles protocolos que tenham acontecido que tenham sido escolhidos com análogos antagonistas. Então vale para qualquer situação. A gente sabe que a fase lútea é inadequada e a gente sabe que, se não fizer a reposição de progesterona, a gente vai ter um prejuízo das taxas de sucesso, das taxas de gravidez. Esse é um ponto que já é um ponto consensual, tá? Durante um período de estimulação ovariana, a gente sabe também, e é um outro dado que permeia toda essa discussão, é que durante a fase de estímulo ovariano, a gente tem a produção também, em consequência, de níveis suprafisiológicos de estradiol no sangue dessa paciente, e o que também, por sua vez, logo ali na frente, alguns dias depois, esse nível aumentado de estradiol, que na verdade é muito acima
dos níveis de estradiol que acontecem numa gravidez espontânea, natural, né, esses níveis bem aumentados de estradiol vão interferir na regulação do corpo lúteo por essa interação entre o hipotálamo e a hipófise, o que vai ser também uma das causas, uma das explicações para que essas pacientes tenham uma fase lútea defeituosa. Dito isso, então vamos ao ponto específico da nossa conversa de hoje, que é a comparação entre dois tipos principais de progestágenos, vamos chamar assim, mais utilizados aqui no Brasil. Existem outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um gosto pelo uso de uma progesterona de uso intramuscular. Aqui no Brasil, na América do Sul, mas no Brasil principalmente, nós usamos principalmente dois tipos de progestágenos. Um deles é uma progesterona natural, micronizada, muito conhecida pelos pacientes, pelos médicos, largamente utilizada, e um outro tipo de progestágeno, que é um progestágeno sintético, de uso oral, de facílimo uso, descoberto na década de 50, na década de 60 ele já era largamente utilizado nos Estados Unidos, que é a dihidrogesterona. Foi muito utilizado para outras finalidades, como endometriose, abortamentos de repetição, controles de ciclo, de uso muito seguro e de uso muito fácil também. A gente aproveitou então essa carona do uso largamente já ao longo dessas décadas da dihidrogesterona e é muito utilizada também em reprodução como suporte de fase lútea. A coisa foi acontecendo e vale lembrar, é uma observação importante, a progesterona, na verdade os progestágenos são hormônios esteroides, a progesterona é o único progestágeno natural, né? E nós temos alguns progestágenos sintéticos, dentre eles a dihidrogesterona. Eles têm propriedades farmacológicas diferentes, que permite que a gente use essas medicações em doses diferentes, a intervalos diferentes. Então, são considerações também que a gente precisa fazer. Mas o que a gente vai tocar aqui é sobre questões como segurança, resultados, desfechos obstétricos, né? A coisa foi acontecendo e os primeiros trabalhos de comparação sistemática entre essas duas medicações foram de 2005 e 2006, né? E já mostravam, naquela época, resultados muito semelhantes de sucesso, com relação à tolerabilidade também, tudo muito semelhante. Recentemente, nos anos de 2017 e 2018, nós tivemos, então, posso dizer assim, que foram os trabalhos mais consistentes de comparação entre esses dois tipos de progesterona, que foram trabalhos conduzidos pela equipe do professor Grissinger, que é uma das pessoas que mais publica no mundo em cima desse tema. Que foram trabalhos, o Lotus 1 e o Lotus 2, né? Trabalhos, ensaios randomizados, multicêntricos, em mais de 35 centros. Eu acho que no primeiro trabalho tinham 37 centros de reprodução pelo mundo, e no segundo, Lotus 2, em 2018, foram 36 centros, se não falha a memória. Mas o fato é que foram trabalhos muito consistentes, muito bem desenhados, e só o fato de serem trabalhos randomizados duplos cegos já dá mais consistência ainda, mais confiabilidade ainda a esses trabalhos. Então, o ponto principal deles foi a avaliação de não inferioridade da dihidrogesterona, comparando-se com alguns desfechos obstétricos, com taxa de gravidez, química, gravidez em curso, nascimento de fetos saudáveis. Foi um trabalho bem amplo. E o desfecho da observação foi lá no nascimento dessas crianças. Também para avaliar a confiabilidade dessas medicações com relação ao nascimento de crianças saudáveis. Então, o resultado desses dois trabalhos, foi demonstrar uma não inferioridade da dihidrogesterona com relação à progesterona micronizada. Os resultados, não houve diferença estatística entre esses dois tipos de progestágenos,
né? Com relação à tolerabilidade também, uma vez que a gente sabe que a dihidrogesterona é uma progesterona sintética utilizada por via oral, então ela tem uma passagem hepática e poderia dar uma quantidade mais significativa de efeitos colaterais, coisa que não foi comprovada. Houve uma semelhança, né, com essa questão também da tolerabilidade, e as taxas todas de desfecho foram muito semelhantes, inclusive, isso a gente pode dizer de uma maneira clara, um ponto importante, não houve diferença estatística entre os desfechos obstétricos com as taxas de gravidez em curso, taxas de nascimento, não houve diferença nesses desfechos com relação a esses dois tipos de progestágenos, inclusive com taxas ligeiramente superiores em favor da dihidrogesterona. Então, sim, para a gente começar a ensaiar a finalização aqui, é um tipo de progestágeno muito seguro, né, com resultados todos muito semelhantes àquela progesterona que é a mais largamente usada no nosso meio, que é a progesterona micronizada, que igualmente também é muito segura, com pouquíssimos efeitos colaterais também, principalmente quando ela é dada por via vaginal, né? Em termos práticos, uma diferença que eu poderia citar a mais em favor da dihidrogesterona é que a progesterona natural micronizada, apesar de ter efeitos também tão bons quanto, é usada por via vaginal. Então, em muitas situações, em situações do dia a dia, de trabalho e nessa correria toda que as mulheres têm também que encarar com a vida profissional e também a vida dentro de casa, tem esse inconveniente de ser um uso preferencialmente por via vaginal. Na verdade, essa progesterona natural micronizada, ela pode ser usada por via oral, como também por via vaginal, mas a gente sabe que quando utilizada por via vaginal, ela oferece níveis endometriais, que é o que mais interessa a gente, que pode atingir em torno de 5 vezes a mais do que quando ela é usada por via oral. Então, daí a preferência pela via vaginal. Mas comparando com a dihidrogesterona, a vantagem para algumas pacientes, não para todas, mas para algumas pacientes, é que o uso oral favorece, é mais prático. Então, para algumas pacientes, pode ter uma aceitabilidade maior. Mas um ponto mais importante é que são medicações seguras, são mais utilizadas ou não de acordo também com a preferência e a experiência do seu médico, mas o que a gente pode dizer é que ambas oferecem uma muito boa biodisponibilidade, segurança para a mãe e para o feto e também uma semelhança estatística já comprovada amplamente por esses dois trabalhos e por outros também, que mostra que existe uma semelhança muito grande nos desfechos obstétricos, que é aquilo que mais interessa